Já aconteceu com você de você tentar mudar um comportamento que você tenha e você simplesmente não conseguir? Ou quando você, sem perceber, você já se pega fazendo alguma coisa sem perceber que você começou a fazer? Já aconteceu com você? Então é disso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta aula. E na aula de hoje você vai descobrir por que você normalmente se sabota na hora de tentar mudar seus hábitos, tá bom? Mas antes disso, permita-me me apresentar. Meu nome é Carlos Henrique, mas você pode me chamar também de, o cara dos hábitos. Por quê? Porque neste canal, o canal O Cara dos Hábitos, qual é o meu trabalho aqui? O meu trabalho aqui é ajudar você a dominar seus hábitos para que você possa dominar sua vida, tá bom? E olha só, o tema do vídeo de hoje é um tema de suma importância. Por quê? Porque se você já tentou mudar um comportamento que você tenha, seja ele qual for, ou se você se pegou fazendo alguma coisa e você nem percebeu o que você estava fazendo, você sabe o que acontece com você? Sabe por que você está errando? Porque você não conhece um conceito chamado o loop do hábito, ou o ciclo do hábito, tá bom? E no vídeo de hoje é disso que a gente vai falar. Nós vamos falar do ciclo do hábito. Beleza? Tamo junto? E como é que vai funcionar esta aula? Primeiro ponto, você vai entender o que é o ciclo do hábito. O que é isso? Eu vou te explicar com detalhes. Segundo, quais são os benefícios de você entender e aplicar esse conceito na sua vida. Beleza? Terceiro, vou responder a eventuais objeções que você tenha. Passo 4, eu vou te explicar o jeito errado de você aplicar essa ideia. E por fim, eu vou te explicar o jeito certo, um passo a passo do jeito certo que você consiga aplicar hoje na sua vida. Porque na verdade, a única coisa que importa é o que você aplica. Beleza? Tamo junto? E em alguns momentos, para fins didáticos, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a minha tela com você. Tá bom? Para fins didáticos, beleza? Então vamos embora. Vamos, porque o conteúdo de hoje, como todo conteúdo que você vê aqui neste canal, tem o poder de mudar a sua vida. Beleza? Tamo junto? Então vamos embora. O que é esse ciclo do hábito que eu estava comentando com você? E o ciclo do hábito é o seguinte, o ciclo do hábito, ele é um circuito neurológico que acontece dentro da sua cabeça. Aí você fala assim, tá, Carlos, não, calma aí. Circuito neurológico, que raio que é isso, entendeu? Circuito neurológico é uma sequência, assim, vocês têm uma sequência de elementos, tá, que acontecem de maneira muito rápido e quase que de forma inconsciente acontece aqui dentro da sua cabeça, tá bom? E eu vou colocar o desenho disso aqui para você, que vai ficar muito mais fácil de você entender. E o loop do hábito acontece da seguinte forma. Primeiro, você tem um gatilho. O que é um gatilho? Um gatilho é uma peça de informação que desencadeia o comportamento, ou que dispara o comportamento. Depois, você tem o desejo. Logo depois disso. Terceiro, você tem a rotina em si. O que é a rotina? É o comportamento que você quer mudar. Quarto, você vai ter a recompensa, que é um estado emocional que você fica depois que você cumpre esta rotina. Exemplo para você, uma coisa muito simples. Imagina que você está passeando no shopping e você passa na frente de uma doceria e você vê um pedaço, uma doceria, um pedaço de bolo de chocolate maravilhoso. Olha que interessante, do momento em que você viu, vou presumir que você gosta, tá? No momento em que você viu aquilo, disparou o desejo dentro de você. Qual é? Você ficou com a boca cheia d'água, você ficou com vontade de comer, surgiu dentro de você o desejo de comer o bolo de chocolate. Muito bem, o que você vai fazer? Se você é uma pessoa inteligente, você tenta fugir. Mas qual que é o problema? Você não consegue fugir por muito tempo. Mas vamos supor que você está bem de saúde, você vai lá e compra um pedaço de bolo. Então você comprou, esta é a ação. E você comprou e comeu. E quando você come, você sente aquela sensação de bem-estar dentro de você. Você fala, nossa, que delícia. Tá? Este é o ciclo do hábito. Só que qual é o ponto, e que é o ponto mais interessante, mais importante que eu preciso que você entenda? É o seguinte, meu querido, dentro da sua cabeça, aqui dentro, tá?
Não existe hábito positivo ou hábito negativo, só existe prazer. Nós somos guiados pelo prazer. Então, o que acontece? Seja um comportamento que você gosta de fazer, muito bem. Seja um comportamento que você não gosta de fazer, mas ainda assim você faz, o que acontece? Por que você faz? Você faz porque nós sentimos prazer, tá bom? Então, de uma forma simplificada, o que é isso? O ciclo do hábito é um ciclo neurológico que governa, neurológico porque o que acontece dentro da sua cabeça, e governa todos os nossos hábitos. E aqui eu preciso fazer uma distinção para você. Nós temos comportamentos e nós temos hábito. Qual é a diferença entre um e outro? Comportamento. Vou reformular. Temos comportamento e temos hábito. Muito bem. Qual é a diferença entre os dois? Hábito é quando você faz um comportamento de forma recorrente. É quando você faz um comportamento de forma automática. É quando você não pensa mais. Este é o ponto. E por que isso aqui, por que isso é tão importante? Por que é tão importante de você que está me vendo agora entender esse loop do hábito? Por quê? Não importa qual seja a modificação que você queira fazer na sua vida. Não importa, tá? Não importa se você quer emagrecer, não importa se você quer ganhar mais dinheiro, não importa se você quer melhorar os seus relacionamentos, não importa. Se você não entender o ciclo do hábito, você não consegue. Então, quando você olhar agora, quando você observar a sua vida, eu não conheço a tua vida. Eu não conheço, tá? Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza. Se você falhou em alcançar qualquer objetivo que você quer, você falhou porque você não conseguiu manter um novo comportamento. Porque eu preciso te contar uma coisa. Eu não sei o que você quer, não. Mas se você quiser uma vida diferente, se você quiser alterar a sua vida em qualquer ponto, se você quiser modificar a sua vida, tá? Você vai precisar, em alguma maneira, modificar o seu comportamento. Não tem outra forma. Só que, qual que é o ponto? Por que o hábito é tão importante? Porque você não vai modificar o seu comportamento uma vez. Então, por que esse tema é tão importante? Porque você não vai fazer dieta um dia e ter resultado. Você não vai. Então, você não vai, de repente, você quer passar num concurso público, vamos colocar assim. Ou você quer deixar mais fácil, passar no vestibular. Você estudar um dia não vai te adiantar, entendeu? Ou então, você comer saudável um dia não vai adiantar. Você ler um dia não vai te adiantar. O que vai te adiantar? Você fazer esses comportamentos de forma recorrente. É você fazer esses comportamentos de forma habitual. É você colocar um novo comportamento dentro da sua rotina. Este é o ponto. É isso que faz diferença. Tá bom? Beleza? Tamo junto? Então, olha, pode parecer óbvio, e eu falo pra você, pode parecer óbvio, tá? Mas eu levei uma vida para entender isso. Eu levei uma vida para entender que a mudança que eu tinha que fazer, seja ela qual fosse, tá bom? Tinha que ser uma mudança que persistisse, que não era eu fazer uma vez. E num exemplo de academia, isso é muito comum. Assim, vamos supor, não digo nem que você esteja acima do peso, mas vamos botar que você esteja dentro do peso, do seu peso ideal, mas que você queira apenas melhorar o seu condicionamento físico. Muito bem, você ir para academia um dia não adianta. Não adianta. Ou se você está estudando, se você está na escola ou na faculdade, seja o que for, você quer melhorar suas notas, você estudar mais um dia, não vai adiantar. Entendeu? Ou você comer saudável um dia não vai adiantar. Então é por isso que você entender sobre hábitos, é por isso que você acompanhar este canal maravilhoso, tá bom? É isso que vai fazer diferença na sua vida. Então vou compartilhar minha tela com você aqui para anotar, escrever para você para fins didáticos sobre, né, o assunto da nossa aula de hoje. E vamos lá, o ciclo do hábito. Então, o que é isso?
O ciclo do hábito nada mais é do que o caminho neurológico, ó que nome chique, neurológico. Eu tenho toque com essas letrinhas, gente. Neurológico que acontece dentro de você. Ó, que todo hábito segue para acontecer. Então, sempre tem um gatilho, sempre tem um desejo, sempre tem uma rotina e sempre tem uma recompensa. Tá bom? Você precisa desses 4 elementos. Beleza? Tamo junto? Então, deixa eu voltar aqui para mim. Então, vamos lá. Agora, uma coisa importante de você entender também é o seguinte. Olha só, deixa eu pegar aqui para eu não me perder. Isso aqui não é o ciclo do hábito, não é um caminho, não é um conteúdo que seja extremamente complexo, que, por exemplo, só cientista entende. Não, eu não sou cientista nem longe disso, eu estudei um pouquinho sobre isso, eu desgourmetizei, eu simplifiquei e eu estou trazendo aqui para você. Por quê? Eu estou trazendo da forma mais didática que eu consigo. E por que eu estou fazendo isso? Porque isso vai te ajudar, tá bom? Simplesmente isso. É só por isso. Isso vai te ajudar, tá bom? E olha só, qual que é a importância deste tema? Tá? Deixa eu tomar um golinho d'água. Por que isso é importante? Por que esse conhecimento é importante? Primeiro, ele vai te dar compreensão. Carlos, compreensão do quê? Compreensão de você entender por que você faz aquilo que você faz. Porque eu não te conheço, mas uma coisa eu tenho praticamente certeza. Você já fez comportamentos que você mesmo não gostava. Você já fez comportamentos que você mesmo reprovaria. Você já fez comportamentos que eram contrários aos seus interesses. Exemplo, você quer emagrecer. Tá? E eu vou falar eu uso o exemplo de emagrecimento porque ele é muito fácil de você entender, das pessoas entenderem. A pessoa quer emagrecer, mas aí um dia ela sai, mete o pé na jaca, come um boi. Por que isso aconteceu? Por que a pessoa comeu mais do que ela deveria? Porque tem algum ponto no ciclo do hábito dela, tá? Neste circuito que acontece dentro da cabeça dela, que mandou ela fazer isso. Entendeu? Então é por isso que você entende, do momento em que você entendeu esse ciclo, e vai te dar compreensão. Segundo ponto, segundo motivo pela qual você precisa entender o ciclo do hábito, para você mudar qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa na sua vida. Vou falar de novo. Qualquer coisa na sua vida. Você precisa entender o ciclo do hábito. Porque se você não entender, você vai ficar dando cabeçada. Você vai tentar mudar 1 dia, 2 dias, 3 dias, e passou um pouquinho e você volta para os hábitos antigos. Porque os hábitos antigos são extremamente fortes. Beleza? Tamo junto? Então, por que isso é importante? Primeiro, vai te dar compreensão de por que você faz aquilo que você faz. Segundo, é o primeiro passo para você conseguir mudar. Exemplo, eu dei um exemplo de emagrecimento, mas vamos supor o seguinte. Vamos supor que você não quer emagrecer, mas você está querendo juntar dinheiro para comprar sua casa. E você tem um hábito que te atrapalha. Qual hábito? Fazer compra por impulso, por exemplo. Opa, eu tenho certeza, se você tem esse problema, eu tenho certeza que de repente você já comprou alguma coisa que você não precisava. Sabe aquele negócio que você vê e fala assim, eu preciso, eu preciso, eu preciso? E aí depois você vê, puxa, eu não preciso tanto assim. Então, é isso. Então, do momento em que você entende o ciclo do hábito e entende como manipular o ciclo do hábito, que você vai aprender aqui também com detalhes. Do momento em que você aprende isso, meu querido, sua vida muda, tá bom? E agora, vamos passar para a importância prática disso. Tá, Carlos, é legal, é bacana, tudo bem, mas como é que eu uso isso na prática? Primeiro ponto,
Você pode usar isso para melhorar a sua saúde. Para você. E assim, ó, saúde tá na base. Tá bom, tá na base. Não tem nada mais importante do que a sua saúde. Porque sem saúde você não faz nada. Beleza? Segundo, você consegue aumentar a sua produtividade com isso. Com este conhecimento. Tá? Terceiro, você vai gerenciar melhor os seus níveis de estresse. Porque do momento em que você entende o ciclo do hábito, de repente você afasta as coisas que te causam estresse. E por fim, isso vai te ajudar muito, muito, muito em cumprir suas metas. Porque eu vou falar uma coisa para você, da minha vivência, tá? E é na minha opinião, o ponto mais importante que você precisa entender. Você estabelecer um objetivo é uma coisa, seja ele qual for. Emagrecer, mudar de trabalho, juntar mais dinheiro, não importa. Você estabelecer um objetivo é uma coisa, você alcançar esse objetivo é outra coisa. Você sabe por quê? Porque você alcançar este objetivo tem a ver com mudança de hábitos. Tá bom? Beleza? Muito bem. Agora, dando prosseguimento ao nosso assunto, com este conhecimento aqui, tá? Eu te falei da importância, vou te falar dos benefícios na sua vida. E assim, do momento em que você entende o ciclo do hábito, você não entende só na sua vida, você entende a vida das outras pessoas que estão com você. Então, primeiro benefício, autoconhecimento aprofundado. O que é isso? Você vai se conhecer melhor, você vai entender por que você faz ou por que você deixa de fazer. Porque você faz o que você não deveria fazer, ou você vai entender porque você não faz aquilo que você deveria fazer. Beleza? Segundo, vai dar maior controle para a sua vida, porque você vai deixar de ser refém de circunstâncias. Já aconteceu com você? Coloca aqui para mim nos comentários se já aconteceu com você de você se sentir refém de alguma circunstância na sua vida. Ou reformulando, refém de algum comportamento que você tenha na sua vida. Do momento em que você entende o ciclo do hábito, isso vai conhecer o ciclo do hábito. Você vai deixar de ser refém dessas circunstâncias. Terceiro, você vai conseguir eliminar hábitos indesejados ou substituir hábitos indesejados. Porque do momento em que você entende isso aqui, você não briga mais com força de vontade. E eu ainda vou fazer vídeo específico sobre força de vontade, mas você não vai usar mais força de vontade, tá? Você vai usar ciência, você vai usar esse conhecimento a seu favor. E por último, você vai ter a possibilidade de criar hábitos poderosos. E isso aqui, tá? É isso aqui que vai mudar o seu jogo, tá bom? Então, vamos aqui para eu passar para você os benefícios de você dominar esse conhecimento aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro benefício: autoconhecimento aprofundado. Ou seja, você vai se entender melhor. E eu vou falar uma coisa para você: do momento em que você se entende, faz toda a diferença, porque vai te dar o quê? Como consequência, maior controle sobre a sua vida. Porque do momento em que a gente se entende e a gente trabalha com esses elementos, a gente tem um maior controle sobre a gente. Que eu vou falar uma coisa para você: é a única coisa que você pode esperar ter controle, é controle sobre você. Terceiro, você vai conseguir eliminar, ou vamos colocar substituir hábitos indesejados, certo? Sabe aquele comportamento que você quer mudar faz anos e você simplesmente não sabe como fazer, e mesmo que não seja seu, de repente você tem um filho, você que está me vendo, você é mãe, você tem um filho e o teu filho está crescendo e está desenvolvendo comportamentos que você não gosta, você tem como influenciar isso, do momento em que você entende o ciclo do hábito. E por fim, quando você substitui hábitos indesejados, você cria
Você tem a possibilidade de criar hábitos poderosos. Ou, como eu vou fazer em outra live, você tem a possibilidade de criar hábitos dominantes. Beleza? Então vamos dar prosseguimento aqui, porque ainda tenho bastante coisa para te passar. Mas aí, de repente, você fala assim para mim: Carlos, eu entendi o que você está me falando, mas eu preciso te dizer uma coisa. Carlos, eu acho que é muito difícil mudar hábito. Eu acho que é muito difícil, eu acho que leva muito tempo. E eu digo para você, olha só. Não precisa levar tanto tempo. Eu vou fazer uma analogia, você vai entender. Quanto tempo leva para você trocar o pneu de um carro, por exemplo? Depende. Depende do quê? Depende das ferramentas que você tem. Exemplo para você, no meu carro eu levava um mecânico, um borracheiro, aqui perto de casa. Tá, o borracheiro, com os equipamentos que ele tinha, ele trocava o pneu do meu carro em 5 minutos. Eu levava 2 dias, mas ele levava 5 minutos. Por quê? Primeiro, ele tinha conhecimento daquilo ali. Então, enquanto eu não tinha, eu ficava na tentativa e erro, ele já sabia. Segundo, ele tinha o equipamento certo. Então, o macaco do borracheiro é completamente diferente do macaco do meu carro para levantar o carro. É completamente diferente. Então, ele faz muito mais rápido, tá? E de forma muito mais fácil. E o que isso tem a ver com você? Do momento em que você entende o ciclo do hábito, do momento em que você entende sobre hábitos, e fica aqui comigo, presta atenção. Do momento em que você entende isso, você tem como mudar a sua vida inteira. Porque você sabe onde colocar, você sabe que parafuso que você aperta. Esse é o ponto. Entendeu? Então, o que você precisa? Você precisa do conhecimento e das ferramentas adequadas. E isso você vai ter aqui nesse canal. É simples assim. Você pode me dizer assim também: Carlos, olha, eu já tentei mudar meus hábitos várias vezes e eu não consegui, né? Aí eu preciso falar uma coisa para você. Você sabe por que você não conseguiu? Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que você não conseguiu? Porque você não sabe como. Então, do momento em que você não sabe como fazer, cara, é quase impossível. É a mesma coisa. Imagina que eu falo para você trocar a roda do seu carro. Ou que você fala para mim: Carlos, troca o pneu do seu carro. E você não me dá ferramenta nenhuma. Para mim é praticamente impossível. Por quê? Porque as ferramentas fazem diferença. O conhecimento faz a diferença. E é isso que eu procuro trazer aqui para vocês nesse canal, é a ferramenta certa, é a informação certa para você fazer a mudança que você precisa. Tá bom? Ou, não só que você precisa, de repente, a mudança que você deseja. Então, quando você fala para mim: Carlos, eu já tentei e eu não consegui, você não entende, você não conseguiu, porque você não tem informação. É simples assim. Não é nada mirabolante. E é essa informação que eu estou trazendo aqui para vocês. Cada vídeo é muita coisa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso quebrar a informação, dividir a informação. E eu faço essa série de vídeos aqui. É para te ajudar com isso, tá bom? E por último, você pode me dizer assim: Carlos, tá, eu tenho esse mau hábito XYZ, seja ele qual for, desde que eu nasci. Entendeu? Já faz muito, simplesmente eu acho que eu não consigo mudar. Porque eu faço isso desde que eu nasci. E eu vou falar uma coisa para você. Tirando algumas exceções, e tem, tá? Que seriam vício, por exemplo. E esse não é um canal para falar sobre isso, tá? Mas tirando estas exceções, eu acho que você consegue. Eu acho que você consegue porque eu consegui. Eu consegui e sem nada de outro mundo, tá bom? Sem mirabolância, aplicando esta informação aqui, que eu compartilho com você, eu mudei minha vida. Simples assim. Tá bom? Beleza? Então tá. Então agora vamos só recapitular esse ponto aqui, que são suas objeções. Então, primeira objeção: é muito difícil e leva tempo. Sim, quando você não tem informação.
quando você não tem a informação certa, ou não tem a ferramenta certa, tá bom? Você já tentou fazer e não conseguiu. Não tem problema, você não sabia. E tá tudo bem. Ah, os hábitos estão enraizados e eu acho que eu não consigo mudar. Como eu falei para você, do momento em que você tem estratégia e do momento em que você tem as ferramentas certas, sim, você consegue, tá? E só fazer uma observação aqui, que eu mencionei há pouco tempo e eu não me adentrei, mas eu vou adentrar aqui, tá? De uma forma simples. A diferença entre hábito e vício de uma forma muito, muito bem geral para você. Hábito é todo comportamento que você faz com pouco ou nenhum pensamento consciente. De uma forma bem geral. Ele pode ser útil, ele pode te ajudar. Por exemplo, você ter o hábito de se exercitar, você ter o hábito de comer saudável, você ter o hábito de estudar, você ter o hábito de ler. São hábitos úteis para você. Você pode ter hábitos neutros, ou seja, não melhora nem piora a sua vida, tá bom? E fundamentalmente, tá? Você pode ter hábitos que prejudicam você. E estes hábitos que prejudicam, que é um hábito que você simplesmente não consegue controlar, a gente chama, bem grosso modo, de vício. Só que neste canal eu não trato sobre isso, tá bom? Não tenho conhecimento técnico para tratar sobre isso. Qual é o meu conhecimento técnico? Ajudar você a transformar a sua vida com pequenas ações diárias. É basicamente isso. Beleza? Fizemos esse disclaimer, fizemos essa observação. Agora, vamos avançar um pouquinho, porque eu vou comentar com você do jeito errado de você tentar mudar um hábito. E as suas ressalvas, tá, do tópico anterior, pode ser porque você fez do jeito errado. E eu vou só tomar mais um golinho d'água. Em todos os meus vídeos, eu sempre coloco um ponto, uma parte, que é o seguinte: jeito errado de aplicar a ideia. Por quê? Porque às vezes você, de forma muito bem intencionada, faz a coisa certa da maneira errada. E a maneira é importante. Então, se você, por acaso, já tentou fazer o jeito errado que eu vou falar aqui para você, você vai reconhecer isso, né? Você vai, opa, estou fazendo errado, e você já vai parar. Se você só parar de fazer o jeito errado, isso já te ajuda muito, tá bom? Então tá, primeira forma do jeito errado. Você vai focar na força de vontade. E por que é errado? Tá? Porque a força de vontade é um recurso finito. Antes disso, deixa eu falar para você o que seria a força de vontade. A força de vontade é quando você quer fazer um comportamento que você acha que não deve. E você tem que lutar para não fazer. Por exemplo, o exemplo que eu dei antes do bolo de chocolate. Você está de dieta, certo? Certo. E você vê o bolo de chocolate e a sua boca enche d'água, tá? E você fala, puta que pariu, eu não posso comer. Então, você quer fazer alguma coisa, mas você não faz. Você se segura. Beleza? Então tá. Essa é a primeira forma. A segunda forma é o contrário. É quando você, com força de vontade, faz ou tenta fazer algo que você não quer fazer. Ainda no exemplo de saúde, seria, por exemplo, quando você chega e fala assim, puta, eu não quero ir para academia, eu não quero ir. Ah, eu não quero, eu não aguento, eu não quero, mas eu vou. Tá bom. Qual que é o problema da força de vontade? Ela é um recurso, primeira coisa, ela é um recurso de curto prazo. Carlos, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que você não consegue por muito tempo. Então, no exemplo da academia, você não vai conseguir fazer algo por muito tempo, algo que você não quer. Este é o ponto. Esse é o problema. Você se força um dia, você se força 2 dias, tá? Mas chega uma hora que você fala, foda-se. E aí você não vai. Só que aí, qual que é o problema? Lembra que eu comentei com você num tópico anterior? Fih, não adianta, você não vai fazer uma vez. Não, você vai fazer
várias vezes para você ter resultado. Exemplo para você. Ah, eu tô com esse canal. Ah, tá bom. Eu publicar um vídeo uma vez não me adianta de nada. Eu fazer uma vez não adianta de nada. Eu coloco toda semana, religiosamente, 2 vídeos por semana. Por que, que eu ponho 2 vídeos por semana? Porque eu preciso de consistência. Como eu comentei com você, eu publicando uma vez, não adianta. Beleza? Então, olha só, vamos lá. Primeira forma do jeito errado. É você vai focar apenas na sua força de vontade. Certo, certo. Segunda forma do jeito errado. Você vai tentar eliminar um hábito de uma vez. Carlos, por que seria isso? Porque uma coisa extremamente importante. Olha só. Lembra que eu comentei? Nós somos guiados por prazer e dor. O teu cérebro, o que, que ele entende? Prazer e dor. Então, se você tem algum comportamento que você não gosta, vamos colocar assim, você não gosta, você acha que é inadequado esse comportamento que você tem. Beleza? Beleza. Mas por que que você tem o comportamento? Porque você recebe prazer deste comportamento. Certo? Você se sente bem com ele. E se você tentar parar um hábito de uma vez sem entender o que, que você está sentindo, por que, que você se sente bem, sabe o que, que vai acontecer com você? Você vai parar por 1 dia, 2 dias, 3 dias e você volta. É simples assim. Por quê? Porque nós somos guiados pelo prazer. O desejo ainda vai estar dentro de você. Muito bem. Terceira forma do jeito errado é quando você não identifica nem o gatilho e nem a recompensa. Carlos, por que, que o gatilho é tão importante? Porque o gatilho dispara o comportamento em você. É por isso que ele é importante. Então, vamos mudar de exemplo. Vamos colocar como exemplo você fazer compras por impulso. Muito bem. Se você não entender qual é o gatilho, o que, que é o gatilho que faz com que você compre por impulso? É você ver uma promoção. Ah, por exemplo, então o item está por R$ 100. Muito bem. Mas se tiver a promoção dele R$ 99,90, aí você compra. Por quê? Ah, de repente, a promoção foi o gatilho para você. Entendeu? Então, e um outro ponto importante que você precisa entender, o que você sente, aquela sensação de bem-estar. Por que você quer? Por exemplo, eu já vivi isso de uma certa forma. Um dos maiores prazeres da minha vida é ler. Eu adoro ler. E durante muito tempo eu li livro físico. E eu lia coleções. Então, às vezes, e isso eu descobri depois que eu estudei sobre hábitos, às vezes não queria ler o livro. Às vezes eu só queria completar a coleção. A coleção de 5 livros, eu tenho 4. Ah, tá. Eu vou comprar o quinto. Mas eu vou comprar para ler? Não, eu não li ainda. Mas eu gosto de olhar na prateleira dos livros e tá aí a coleção completa. Então, do momento em que você entende o que, que você está sentindo, opa, aí você consegue desarmar. Tá bom? Se você tentar mudar sem entender, não vai adiantar. E por fim, você ser vago na mudança que você quer. E o que, que é isso? É você falar assim, ah, tá, eu vou parar de comer doce. Tá, mas o que é comer doce? Ou então você fala assim, ah, eu vou cortar o açúcar. Tá, mas o que é cortar o açúcar? Cortar o açúcar é cortar o açúcar do café? Cortar o açúcar é parar de comer doce? Mas doce diet entra e bolacha recheada, entendeu? Então você precisa ser mais específico, tá? E vamos aqui para minha tela para a gente repassar o jeito errado, os 4 pontos do jeito errado. Primeiro, você focar apenas na força de vontade. Tem vida curta, você não consegue fazer. Segunda forma, tentar eliminar um hábito de uma vez. Tipo, eu tô a 80 por hora na avenida e eu vou meter o pé no freio. Eu vou capotar o carro. Terceiro, não identificar nem o gatilho nem a recompensa. E por fim, eu ser vago sobre a mudança que eu quero fazer. Exemplo, ah, eu sou sedentário e eu vou fazer atividade física. Tá, mas o que é isso? É caminhar? É ir para academia? É nadar? O que é fazer atividade física? Entendeu? Então, esses 4 pontos foram o jeito errado de você tentar mudar um hábito. E agora, já que tem o jeito errado, eu vou passar para você em detalhes, tá bom? O passo a passo do jeito certo. Ops. Ai, caramba. Deixa eu ver.
Estranho. Enter. Ué, deixa eu ver aqui. Tô compartilhando. Deixa eu voltar aqui. Agora foi. Tá. Então, passo a passo, do jeito certo, para você mudar qualquer aspecto que você queira fazer. Então, eu vou falar rapidinho e depois eu vou escrever e vamos descer em detalhes para que você entenda. Beleza? Então, primeiro passo, passo 1, você vai identificar o comportamento que você quer mudar. Então, vamos aqui. Passo 1. Identifique o comportamento que você quer mudar. E por que que isso é importante? Porque eu vou fazer uma sugestão para você. A minha sugestão é: tenta mudar uma coisinha de cada vez. Erro que a gente comete, erros de principiante, que eu cometi algumas vezes, tá? É você querer mudar mais de uma coisa na sua vida. É possível? É possível. Mas qual é o ponto? É muito mais difícil. Então, identifique o comportamento, ou melhor, identifique um comportamento que você quer mudar na sua vida. Imagina, você está começando, tá? Identifica uma coisa, tá bom? Beleza? Tá. Segundo ponto, passo 2. Você vai identificar o gatilho. Então, vamos aqui. Deixa aqui. Estou compartilhando. Passo 2. Identifique o gatilho. Ou seja, eu vou voltar aqui para mim para te explicar isso. Digamos que você tenha algum comportamento que você quer mudar. Exemplo, você come demais ou você come algo que você não gostaria. No meu caso, eu adoro batatinha frita tipo Lays, tipo Ruffles, tal. Muito bem. Vamos supor que eu queira mudar isso. Tá. Primeira coisa, eu vou identificar o gatilho. Eu identifiquei. Não quero diminuir que seja. Comer essas coisas. Tá. Qual é o gatilho? Puxa, o que é isso? Quando que eu senti vontade de comer? Onde que eu estava? Que horas era? Quais são as circunstâncias? Então eu preciso identificar o que despertou em mim o desejo. Porque tem um ponto, e é um dos pontos mais importantes. A primeira coisa que você faz com alguma coisa é você eliminar o gatilho. É muito mais fácil, tá bom? Então agora, você vai identificar o que desencadeou a rotina. O que aconteceu antes daquele comportamento ocorrer. E normalmente, tá? Normalmente, o gatilho ele tem 5 categorias. Primeira categoria, localização. Onde você estava quando aquele comportamento aconteceu? Segundo, tempo. Que horas era? De repente não tem a ver com o local, tem a ver com a hora, com o horário do dia. Terceiro, qual era o teu estado emocional? Você estava muito feliz? Você estava empolgado? Você estava triste? Você estava frustrado? O que era? Passo 4. Outras pessoas. O que significa isso? Se você toma cerveja... Eu tenho um primo que ele toma cerveja. E ele fala assim para mim: Carlos, quando eu estou em casa, eu tomo uma lata. Quando eu estou no bar com os meus amigos, eu tomo uma caixa. Por que isso? Por que isso acontece? Porque às vezes as outras pessoas são um gatilho. As outras pessoas te estimulam a beber. E o nosso comportamento em grupo ele muda. Tá bom? Passo 5. Qual é, ou alternativa 5, qual foi a ação anterior? Exemplo, eu tenho alguns amigos fumantes que me falam: Carlos, puxa, toda vez que eu tomo café, me dá vontade de fumar um cigarro. De repente, para esta pessoa, de repente, ele não precisa se forçar a cortar o cigarro. De repente, ele só diminui o café. Se ele diminui o café, ele diminui o cigarro.
beleza? Então, passo 2, você vai identificar o gatilho. Passo 3, e esse é um passo importante, olha só. Você vai experimentar diferentes recompensas. Então, o que quer dizer isso? É mais ou menos assim. Falei para você. Estou compartilhando, Tá. Eu falei para você, eu adoro batatinha Ruffles. Mas às vezes, eu não quero a batata. De repente, às vezes, eu gosto só do gosto de sal na boca. E eu já percebi o seguinte também, eu também tomo cerveja. Mas às vezes eu não quero a cerveja, eu quero uma bebida gaseificada. Então, muitas vezes eu já fiz isso. Eu vou sair num local, porque eu não quero tomar cerveja, eu peço uma água com gás. Aí você fala, Carlos, mas o gosto é completamente diferente. Sim, é completamente diferente. Mas tem um detalhe, tem o gás. Então, aquilo é uma recompensa para mim. Certo, certo. Então, o que você faz? Você vê, você experimenta determinadas recompensas. De repente, você substitui um alimento por outro, se for o caso de alimentação. Entendeu? Por que você vai fazer isso? Porque a sensação, você precisa identificar a sensação. Outro exemplo. Uma das razões pelas quais eu adoro ler é que eu gosto de sentir que eu estou crescendo. Eu estou em crescimento, eu estou evoluindo. Muito bem. Como eu fazia isso antes? Eu assistia série no celular para treinar o inglês, treinar o ouvido. Muito bem. E eu percebi que eu estava ficando muito tempo no celular. O que eu fiz? Não, o que eu quero? Puxa, eu quero a sensação de crescimento. Então eu substituí o celular pela leitura. Opa, a leitura me deu a mesma sensação de crescimento, só que de outro jeito. E aí eu fiz essa mudança. Entendeu? Então, por que eu estou te contando isso? Porque de repente, do momento em que você entende o que você quer, você consegue mudar. Vou dar um outro exemplo. Meu irmão caçula, ele gosta de correr também, só que eu corro na esteira e ele corre na rua. E a gente conversando esses dias, e ele me disse que ele corre porque ele gosta de novidade, ele gosta de ver o cenário mudando. Eu, Carlos Henrique, sou exatamente o oposto. Eu gosto de repetição, entendeu? Então, do momento em que a gente entende conscientemente o que a gente quer, a gente consegue manipular o que precisa manipular. E passo 4, tá bom? Por fim, o que você vai fazer? Você vai ter um plano. Deixa eu escrever aqui. Você vai fazer um plano. Passo 4. Tenha um plano. E por que eu coloquei aqui como passo 4? Eu já vou explicar para você. Porque quando você está mudando um comportamento, então, o tema do vídeo de hoje, que é o seguinte, você tem comportamentos que não te ajudam e você quer mudar e você falha. Então nesse vídeo você vai entender por que você falha. Muito bem. E durante um tempo é tentativa e erro. Então vamos supor que um dos hábitos que você tenha é de ser sedentário. Você não faz atividade nenhuma. Tá. Você vai achar a sua atividade preferida de primeira? Talvez não. Então, você não gosta de academia. Tá bom, vai fazer uma aula de yoga, vai fazer caminhada, vai correr na rua. Durante um tempo, você vai precisar experimentar, tá? Então, o que é ter um plano? É você pensar o seguinte, olha, eu vou mudar o comportamento X. Muito bem. Então tá, qual é o plano? Eu vou trocar o X pelo Y, tá? Qual que é o gatilho? O que dispara o comportamento X? O que eu sinto? Qual é a recompensa
do comportamento X. Como é que eu posso alterar o comportamento sem alterar a recompensa? Que é o que a gente quer, é só a recompensa emocional. E muito provavelmente vai ter tentativa e erro. Este é o ponto. É por isso que você precisa ter um plano. Porque você não é um evento, não é uma ação de evento único. Não. De repente você vai fazer uma vez, e você vai ajustar, e você vai ajustar, e você vai ajustar. Outro exemplo, digamos que você queira, como eu fiz, que você queira adotar o hábito de ler. Tá bom, e você segue o passo a passo, mas de repente você não encontra de primeira a literatura que você gosta. De repente tem uma autora chamada Anna Lembke, do livro Nação Dopamina. E ela conta que ela ficou, entre aspas, viciada em inglês eles chamam de romance novels, né? Que são livros tipo Crepúsculo. Ela ficou viciada naquilo. E ela queria parar. Só que o que ela fez? Ela substituiu aquele gênero de livro por outro gênero de livro. Ela passou a ler romance de suspense. Tá bom? Então, com o plano que você vai fazer, você vai ajustando. Às vezes você não acerta de primeira, ou então, que é uma coisa que eu também levei a vida para entender, que é o seguinte: não precisa ser perfeito. Você só precisa continuar evoluindo. E você evoluir tem a ver com tentativa e erro. Tem a ver com você tentar uma coisa, não conseguiu. No exemplo de você fazer atividade física, tá? De repente, você foi para uma academia, você não gostou. Você tentou outra academia, você não gostou. Você mudou para outra atividade, de repente você foi fazer pilates e deu certo. De repente você gosta de gente, você foi fazer uma aula de dança. Não importa. Mas você precisa de um plano para você ir ajustando. Beleza. E olha só, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final desse vídeo maravilhoso. E agora eu vou fazer um resumão, entendeu? Para amarrar o que a gente viu hoje. E qual foi o tema do vídeo de hoje? O tema foi o seguinte: meu amigo, você já tentou mudar algum hábito e não conseguiu? Já? Você já começou a fazer um comportamento que você nem percebeu que você estava fazendo? Ou você falhou em começar um comportamento novo? Sabe por que isso aconteceu? Porque você não conhecia o ciclo do hábito. Então, o tema nosso hoje, a essência do tema do vídeo de hoje foi o ciclo do hábito, beleza? Muito bem. O que é o ciclo do hábito? Deixa eu voltar aqui. O ciclo do hábito é isso aqui. Olha só. É essa rotina, esse círculo que acontece dentro da sua cabeça. E ele é composto pelo gatilho. O que é isso? É a peça de informação que dispara o comportamento. Segundo, vem o desejo, tá? Que é aquela vontade de você fazer aquilo. Terceiro, vem o comportamento em si, tá? E por fim, vem a recompensa. O que é a recompensa? A recompensa nada mais é do que a recompensa emocional que você sente, a sensação de bem-estar que você tem em fazer aquele comportamento. Beleza? Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui. Tá? Depois disso, o que nós vimos? Muito bem, você entendeu o que é o ciclo do hábito. Quais são os benefícios disso, benefício prático na sua vida? Melhor autoconhecimento, maior controle sobre a sua vida. Você vai substituir, vamos colocar assim, hábitos indesejados e você tem a possibilidade enorme de criar hábitos poderosos. Você me pergunta, Carlos, por que eu preciso de hábitos poderosos? Porque a qualidade da sua vida está diretamente ligada à qualidade dos seus hábitos. Beleza? Tudo bem. Mas você pode me dizer assim também, Carlos, mudar hábito é muito difícil e muito demorado. Eu digo para você, não precisa ser. Principalmente se você tem uma estratégia para fazer isso. E você acompanhando esse canal aqui, eu vou te passar estratégia toda semana, tá bom? Você pode me dizer também, Carlos, eu já tentei mudar e não consegui. Eu digo para você, claro que você não conseguiu, porque você não tinha o conhecimento necessário. E por fim, você pode me dizer, Carlos, olha, eu tenho este mau hábito há muito tempo, já está enraizado, não tem mais jeito. E eu digo para você, tem sim. Do momento em que você entende
como funciona o ciclo do hábito e que você acompanha o conteúdo desse canal, você vai aprender como fazer isso. Beleza? Muito bem. Jeito errado. Primeira forma do jeito errado, você focar só na força de vontade. Segunda forma do jeito errado, tentar eliminar o hábito de uma vez. Não, a partir de hoje, não faço mais tal coisa. Tá bom? Você tem uma grande chance de fracasso. Terceiro, não identificar nem o gatilho, nem a recompensa. Passo 4, é você falar. Erro 4, é você falar assim, mas eu vou parar de comer açúcar. Ou eu vou dormir melhor esse ano. E você não especificar. Em outros vídeos você vai entender ainda com mais detalhes por que você tem que ser específico. Beleza? Muito bem. Jeito certo, passo a passo. Passo 1. Você vai identificar com clareza um comportamento que você queira mudar. Passo 2. Você vai identificar o gatilho. Quando que começa esse comportamento? Por que você tem ele? Passo 3. Você vai identificar diferentes rotinas e recompensas. Passo 4, você vai fazer um plano e você vai aplicar o plano. Por que você vai fazer um plano escrito em pedra? Não, você vai fazer um plano flexível. Por que tem que ser flexível? Porque você vai errar, ponto. Isso é normal, tá tudo bem, tá tudo certo. Beleza? E olha, meu querido, minha querida, olha a qualidade desse conteúdo. Então, vou te dar 3 opções. Você pode curtir, você pode dar um like, você pode dar um joinha, tá bom? Comenta aqui embaixo para mim que comportamento você está com dificuldade em mudar. E por fim, se por acaso você não precisar deste conteúdo, de uma coisa eu tenho absoluta certeza. Você conhece alguém que precisa. Então vamos compartilhar conteúdo, vamos compartilhar conhecimento, tá bom? Olha só. Muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Foi um prazer enorme estar aqui com você e eu te vejo, como sempre, no próximo vídeo. Abraço!